Seguindo o terceiro capítulo sobre volta a casa, cristão, Deus está te chamando. Quando um filho se afasta da igreja, podemos aceitar que nossos filhos, abençoados com o arbítrio, mesmo quando usam para tomar rumos com os quais não concordamos, tem filhos adultos que se mudam de uma cidade para outra e depois esquece da família, esquece de ir na igreja. Essas pessoas esquecem das suas origens. Então, amados e amadas, fica continuamente imaginando se conseguisse mudar um pouquinho a situação do seu filho, no modo com que ele vive, restabelecer a sua trajetória espiritual, tem que sempre prosseguir, visitar, orar. Muitas pessoas compartilham essa experiência. Quando os filhos se afastam do caminho do Evangelho, isso pode ser algo muito difícil de lidar para os pais que permanecem fiéis. Uma mãe ficou tão perturbada com a escolha da filha que disse que sentia dificuldade para respirar de tanta dor. Um pai contou que sentia que os filhos estavam rejeitando ele ao seu estilo de vida, a ele e a mãe. Uma jovem mãe se preocupa com o fato que seu próprio filho um dia viesse a se questionar e se afastar do caminho. Como lidar com esses dolorosos sentimentos quando algum de nossos familiares decide afastar-se da igreja? Há várias coisas que podemos fazer. Aprender um com os outros, passar por essas dificuldades, se apoiando, dialogando, usando a Sagrada Escritura. Algumas famílias mais justas das Escrituras enfrentaram dificuldade com os filhos rebeldes. Saria e Levi tiveram filhos que abandonaram os ensinamentos dos pais. Mesmo Adão e Eva, em Gênesis capítulo 4, verso 8, até nossos pais celestes se entristeceram quando 1/3 dos seus filhos espirituais escolheu outro caminho. O plano da felicidade inclui o arbítrio. Isso significa que até membros da família justas podem decidir rejeitar o princípio do Evangelho. Podemos nos consolar com as histórias de família das Escrituras que enfrentaram dificuldades. Adquirimos melhor entendimento do arbítrio e empatia, e esse entendimento pode ajudar-nos a ser curados e a seguir adiante. Reconhecer que nossos filhos também são de Deus, filhos de Deus. Quem lhe deu o seu filho foi Deus. Quando seu filho adolescente começa a questionar suas crenças, uma mãe se sentiu arrasada por sentimento de culpa e fracasso. Enquanto pensava como poderia tê-lo criado de modo diferente, recebeu uma inspiração misericordiosa. Ele não é apenas o seu filho, eu amo mais que você, e não me sinto culpado em relação a ele ou a qualquer outro de meus filhos que se desviaram do meu caminho, disse Deus. Daquele momento em diante, aquela mãe conseguiu livrar-se do sentimento de culpa e concentrar-se, em vez disso, em apreciar o Filho de Deus adorável que era seu filho. Concentrar-se no sucesso. Às vezes os pais enfrentam dificuldade porque não entendem plenamente o ensino do filho de que nenhum outro compensa o fracasso do lar. Não é fácil definir o sucesso e o fracasso. Essa declaração visa inspirar os pais a começarem, a continuarem a estar envolvidos com os filhos. Não devemos supor que ela dê a entender que os pais que realmente tenham dedicado tempo, esforço e sacrifício na criação dos filhos, mas ainda assim não colheram os frutos desejados, tenham fracassado até. Precisamos comemorar as boas qualidades dos nossos filhos e os bons momentos felizes que passam por eles. Devemos aceitar o princípio de que nossos familiares são abençoados com o arbítrio, seja como for o que usarem. Ajustar as expectativas
Embora esperemos que nossos familiares sigam os caminhos que escolhemos, eles devem decidir por si mesmos receber as bênçãos do Evangelho. Nós sugerimos, em vez de lutar contra essa realidade, talvez os pais tenham que alterar suas experiências, expectativas e suas maneiras de agir, aceitando as coisas como são, em vez de continuar sofrendo. Uma mãe sente-se frustrada e infeliz ao se dar conta de que o filho não iria para a missão. Por fim, ela reconheceu que precisava se desapegar do pensamento de que o filho tinha que ir para a missão, para ela poder ser feliz. Finalmente, se deu conta de que a questão não era ao seu respeito, disse ela. Cada filho tem a sua vida, ela é apenas mãe, não sou dona deles. Adquirir visão. Muitos pais encontram consolo e mantêm a perspectiva por meio da oração, do estudo das escrituras, da frequência ao templo. Uma mãe contou que as suas experiências com a oração a ensinou a lembrar de que sua filha era preciosa para o Pai Celestial, o que ajudou a aliviar sua dor. A oração nos proporciona uma compreensão muito útil do que fazer e do que dizer. Também nos ajuda a encontrar consolo. As Escrituras contam histórias de pessoas que tomaram decisões erradas e como familiares lidaram com isso. É uma coisa muito boa que as Escrituras não estejam repletas de histórias a respeito da família perfeita. Caso contrário, ficaríamos desanimados demais até para tentar. Observa o pai. A história de Alma, o filho, nos reassegura de que as orações dos pais feitas em retidão são ouvidas. A parábola do filho pródigo nos ensina a alegria de que sentimos quando alguém está perdido e retorna. Lucas, capítulo 15, verso 20 e 24. A frequência ao templo também pode ajudar-nos a adquirir uma compreensão muito útil de como lidar com questões de família. Creio que as pessoas mais atarefadas podem resolver problemas melhores e mais depressa na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. Nos momentos mais inesperados, dentro ou fora do templo, recebemos como uma revelação a solução dos problemas que perturbam nossa vida. Ao frequentarmos o templo, o coração e a mente dos pais podem adquirir mais sintonia com a paz que busca. Continuar a demonstrar o amor. Léa e Sária, sem dúvida, amavam Lamã e Lamuel, também enquanto amavam Sam e Nefte, Jacó e José. Embora talvez seja mais difícil nos dar bem com familiares que compartilham nossas crenças, o nosso estilo de vida, é essencial que aprendamos a demonstrar o nosso amor pelos outros que não o fazem. Uma mulher que parou de ir à igreja quando jovem contou uma experiência pessoal com sua família, continuou a amá-la. Em sua grande família, as missões eram comemoradas de modo bem visível. Havia fotografias de todos da família enfeitando a parede do quarto da sua avó. Aquele era o epicentro do universo da nossa família. Conta ela. Ela sabia que jamais se veria a missão e se sentia que, por mais que fizesse coisas boas no mundo, jamais conquistaria um lugar na parede do quarto da sua avó. Houve uma interrupção no telefone. Aos 30 anos de idade, peço escusas, tenho que dar um play, porque tenho que atender a porta. É difícil fazer tudo sozinho. Essa mãe sabia que jamais serviria a missão e se sentia, por mais que fizesse as coisas boas do mundo, jamais conquistaria um lugar na parede do quarto da sua avó. Aos 30 anos de idade, decidiu servir ao Corpo de Paz dos Estados Unidos, viajou até Madagascar e dedicou toda a sua energia para servir lá. No meio de sua experiência, ficou sabendo que sua avó havia colocado uma foto na parede. Quando o período de serviço do Corpo da Paz chegou ao fim, a avó e a neta se abraçaram e verteram em lágrimas. Serviço é o serviço, explicou a avó.
quer tenhamos uma parede para fotos de heróis em nossa casa ou não, ainda há muitas maneiras de demonstrar a todos nossos familiares que eles são amados e valorizados por todos nós. Manter a esperança. Se continuarmos amados pelos nossos entes queridos, como eles são hoje, podemos ainda ter a esperança de que retornarão à vida centralizada no Evangelho. Com frequência, os familiares retornam após um período de afastamento, como filho pródigo. Eles se dão conta de que sua antiga vida lhe proporcionou boas mensagens e princípios e adotam novamente esses valores. De fato, os profetas prometeram que os familiares que são selados aos pais sentirão a influência de que sua criação justa um dia retornará. Essas promessas nos dão grande esperança em relação ao nosso próprio ente querido. Manter uma perspectiva eterna. Precisamos lembrar de que simplesmente não sabemos o que vai acontecer com nossos entes queridos. Um pai de adolescente rebelde compartilha que havia aprendido que, mesmo que seus filhos não estivessem vivendo em retidão no momento, ele não deveria presumir que um desastre é iminente. A contagem de todo o tempo para Deus é bem diferente da nossa, e não sabemos como vai terminar a história de cada um. Se soubéssemos que nossos familiares um dia retornariam, será que isso mudaria o nosso modo de agir e nossa história atual? Creio que poderíamos viver num nível bem mais elevado de paz, amor e aceitação, ao esforçarmos para fazer com que a nossa história termine bem, e muito útil de lembrar quem podemos optar por chegarmos aos nossos entes queridos num clima de amor, paz e não raiva e temor, como Paulo declara, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor, de moderação, segundo Timóteo capítulo 1, verso 7. Nunca desista. Se parecer que não está conseguindo influenciar seu filho, sua filha, agora pode, ao menos, prosseguir tentando, continuar amando-os. Não ceda aos sentimentos prejudiciais de culpa, desesperança, falta de amor. Ore pedindo ajuda espiritual e paz. Tenha força e coragem. Você vai conseguir. Amados e amadas, minha filha ainda não voltou para a igreja, mas nossas metas são claras. Estamos se esforçando para manter próximas pai e filho, conversar sempre da sua criação, ajudando a tornar-se bondosa, disciplinada e prestativa. Embora no lugar do seu filho jamais teria escolhido o caminho que ele está trilhando no momento, tem que ser grato pelas lições que está aprendendo ao longo da jornada, encontrar a paz, uma aceitação positiva, exclusiva em cada um de nós que se encontra nessa jornada de volta a casa. Alguns versículos para quem está afastado do caminho do Senhor. De acordo com a Bíblia, buscar a Deus tão somente gera fraqueza em muitos cristãos. Isto é um dos principais motivos pelo qual vários cristãos se afastam de Deus e voltam para o mundo. Não podemos sair da presença dele. Devemos buscar todos os dias, sem desanimar, pois uma grande riqueza nos aguarda no céu, se formos fiel e obedientes ao Senhor até o fim. Para nos alcançar essas recompensas, temos que seguir em frente nossa grande caminhada rumo à terra prometida, que é o reino de Deus. Não podemos abandonar aqueles que estão desviados, ou muito menos. Prosseguindo, uma nova interrupção, tive que atender a porta. Não podemos abandonar os filhos desviados, ou muito menos criticá-los pela fraqueza deles. Ao contrário disso, temos que ir em busca deles, buscá-los, levar a boa mensagem de Deus, para que eles possam se arrepender e voltar à casa do Senhor,
foi a palavra que o Divino Espírito Santo pediu a mim para levar até você, recebê-los novamente alegre, dar todo o apoio seguro de que precisa, fazer festa como o filho pródigo que voltou a casa. Vamos destacar alguns versículos para os desviados da igreja. Salmo 119, verso 6, 67. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a sua palavra. 1 Reis, capítulo 11, verso 9. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Deuteronômio, capítulo 8, verso 5. Saiba, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, o disciplina. Salmo 23, capítulo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Atos, capítulo 3, verso 3 e 19. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. João, capítulo 1, verso 9. Se confessássemos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, são vários versículos, amados e amadas. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Lucas, capítulo 19, verso 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A fé, amados e amadas, tem que ser inabalável. A fé no Senhor temos que ter. Ele nos deu a vida, nos proporcionou tudo. Temos que ter fé. Parece que hoje em dia impera um certo senso comum entre nós de que a fé, o conhecimento são coisas opostas, mutuamente excluentes, com a luz e escuridão. Se você tem conhecimento, você tem fé, e vice-versa. Há, no entanto, para contrariar essa noção, uma afirmação muito contundente acerca da relação entre esses dois princípios. Aquele que tem fé ganha conhecimento. De acordo com a sua fé, conhecimento não só são opostos, como mantém entre si uma relação muito peculiar de dependência, fé e condições. Vamos entender o que é isso significa? Em primeiro lugar, o que é conhecimento? Parece-me que é algo cuja força de evidência acaba com quaisquer dúvidas ou desconfiança com relação àquilo que está mostrando com tanta clareza, e faz com que possamos relaxar e prosseguir com o que quer que estejamos fazendo sem pensar mais naquilo. Agora mesmo, enquanto estou pregando, há uma enormidade de conhecimento envolvido nessa pregação, um dos mais essenciais dele, sendo que as palavras estão sendo realmente pregadas e que me permite a transmitir a vocês e que me conceda a certeza de que o fato, as palavras, a pregação estão sendo entendidas. São os meus olhos com os quais tenho uma relação de plena confiança e fé. Eu dou aos meus olhos, a minha boca, a minha palavra, serem meios válidos de conhecimento com relação à forma de pregar. É a única coisa que me faz com que eu dê status à minha boa fé. Não é nenhum outro órgão de percepção que valida ou prova a autoridade dos meus olhos, da minha palavra. Se eu mostrasse a vocês um objeto preto e perguntasse de que cor é o objeto, vocês me responderiam corretamente: preto. E se em seguida eu pedisse para vocês me provarem que o objeto é preto, o que vocês fariam? Como vocês provariam? Está claro que nenhum órgão do sentido, fora os olhos, pode dizer qualquer coisa sobre a cor, e tampouco a lógica pode fazê-lo. Que raciocínio você poderia desenvolver para provar ou negar o fato visto de que o objeto é preto? Nenhum, porque a cor é assunto do olho apenas, e o olho é a prova única e suficiente para você ver as cores. Tendo a fé dos meus olhos, são meios válidos de conhecimento, e eu posso interagir com o mundo razoavelmente bem. E se eu não tivesse essa fé, o que seria de nós? Há muitas pessoas no mundo com transtorno de fé,
chamado transtorno obsessivo compulsivo. Existem muitos graus de manifestação desse transtorno, e nos mais sérios a que fica, por exemplo, levando as mãos por horas, acreditando que elas estejam sujas ainda, que seus olhos e narinas lhe mostrem que elas estão limpas e perfumadas. Nesses casos existe uma condição para o alcance do conhecimento que não está sendo cumprida e que não tem nada a ver com os meios conhecidos envolvidos, pois os olhos da pessoa com transtorno descrito estão funcionando perfeitamente bem. A condição falta é a fé que está vendo, sem o qual o conhecimento não ocorre. Ou alguém estaria disposto a dizer que aquela pessoa sabe que suas mãos estão limpas? Não sabe, pois se soubesse, fecharia a torneira. É tudo o que ela quer. O autoconhecimento, sendo apenas um tipo particular de conhecimento, se aplica à mesma necessidade. É necessária a fé no meio do conhecimento que produz, e o qual, o meio do conhecimento que o produz, chama-se fé, ou mais precisamente, fé e conhecimento. Sem a fé de que as palavras conhecimento são um meio válido, que é possível obter o conhecimento que pretende revelar com os olhos e a fé. Sem fé é possível obter informação de que as palavras que estão dizendo é possível mesmo tornar-se verdade, sim, pela fé, mas temos que tornar pessoas que tenham fé, pessoas que orem, que busquem a ovelha perdida que está fora do rebanho. Vou citar aqui 4 conselhos para trazer as ovelhas que estão fora do aprisco. São diversas razões que as pessoas dão para justificar o seu afastamento da igreja. Alguns por terem se magoado com os pastores, com os irmãos, outros porque não têm tempo para mais compromissos, outros simplesmente por não estarem preparados para aceitar e viver uma vida regrada à doutrina que normalmente a igreja exige. Mas os que conseguem permanecer no caminho religioso devem fazer algo para trazer de volta essas pessoas que desistiram de continuar na fé. O Espírito Santo pede. Segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, Ele próprio veio à terra para resgatar todos os outros filhos de Deus, pois estavam afastados do caminho que poderia levá-los de volta à convivência com o Pai Celestial. Seguindo seu exemplo, estamos aqui para fortalecer uns aos outros, seja em família, no círculo de amizade, como os irmãos da igreja. Essa é uma responsabilidade que assumimos quando aceitamos o batismo. Na Bíblia, em Romanos capítulo 12, verso 15, diz: exortai-vos, alegrai-vos com os que se alegram, e chorais com os que choram. Todo converso precisa ter 3 coisas: uma responsabilidade, um amigo a ser nutrido pela boa palavra. Com essas 3 ações, a pessoa que ainda não está com seu testemunho fortalecido poderá encontrar meios para estruturar sua fé, evitando que se afaste das atividades. Quando o testemunho não tem força, é preciso agir para que possa nutrir-se novamente e assim se fortalecer, resgatando a ovelha desgarrada. Segundo o Espírito Santo de Deus, procure pela pessoa, demonstre interesse, evite julgamento e questionamento sobre os motivos do seu afastamento. Comprometa-se com responsabilidade assumida. Resgatar é muito mais trabalhoso do que converter. Esteja disposto a apoiar a pessoa, pondo-se ao seu lado em todos os seus momentos possíveis. Envolva a pessoa em atividade de pequenas responsabilidades com outras pessoas em grupo, para que ela sinta o desejo de se tornar útil, de se envolver com as atividades da igreja. Nutrir com a pessoa a palavra significa não julgar, mas estender a mão num sinal de boas-vindas. Significa ajudar, entender e buscar a compreensão das doutrinas e princípios da igreja, para que os
aos poucos compreenda por si próprio o que a doutrina ensina, com essa compreensão encontre razões para adquirir um testemunho. Quando se está focado no fortalecimento do irmão menos ativo, na verdade se está fortalecendo o próprio testemunho da fé ao auxiliar na conversão. Valida-se o próprio conhecimento e aumenta seu desejo de servir e seguir o exemplo do Salvador, o que veio a esta terra para cumprir a sua missão de resgatar a humanidade e dar-nos a oportunidade de voltarmos a viver com Deus. Não desista de ninguém. Talvez nunca venha a saber a dimensão dos seus esforços, mas pelo menos faz parte da sua oportunidade para que uma pessoa possa fazer novamente sua escolha de permanecer no caminho de volta ao lar celestial. Toma um momento para compartilhar. Esse momento traz seu irmão de volta à fé, de volta ao rebanho, afastado da igreja, mas nunca de Deus. Todos os males serão aterrados, todos os morros e montes serão aplanados, os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Isaías capítulo 40. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se orgulha, não se exorbebece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente mal. 1 Coríntios capítulo 13. A beleza da mulher é honesta, e como é fogo afastado ou a espada de ponta, que nem ele queima, nem ele corta a quem dele se aproxima. Mantenha-se afastado de pessoas que tentam depreciar sua ambição. Pessoas pequenas sempre fazem isso, mas as realmente grandes fazem você se sentir que você também pode se tornar grande. Eu procurarei me manter afastado, mas você me conhece, eu faço tudo errado. A cada dia mais as pessoas estão afastadas da igreja e umas voltando a Deus. A igreja é o único lugar onde alguém fala comigo e eu não tenho que responder. O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quantos mais se dá, mais se tem. Acreditar em Deus é mais importante do que ir à igreja. Não podendo suportar o amor, a igreja quis ao menos desinfectá-lo, e então fez o casamento. A minha mente é a minha igreja. A verdade sempre brilha no final, quando todos tiverem se afastado. Tomara que a tristeza te convença, que a saudade não compensa, que a ausência da paz e o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama que não se desfaz. E as coisas mais divinas que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. O amor é que predomina. Nunca imites ninguém, que a tua produção seja como um novo fenômeno da natureza. A experiência nunca falha apenas nas opiniões que falham, a esperar da experiência aquilo que ele não é capaz de oferecer. Nunca o homem inventará nada mais simples nem mais belo do que uma manifestação da natureza. Dada a causa, a natureza produz efeito do mais breve que mais pode ser produzido. A amizade é um amor que nunca morre. Quem tentar possuir uma flor verá sua beleza murchando, mas quem apenas olhar para uma flor num campo permanecerá para sempre com ela. Nunca será minha, ou por isso terei você para sempre. Há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então, amados e amadas, finalizando essa pregação dirigida a você, através das palavras, a pedido do Espírito Santo de Deus, finalizando a segunda fase da pregação, por que crianças sofrem, bebês sofrem, e mais essa pregação que Jesus está pedindo a sua volta ao lar. Para finalizar essa pregação, eu não deixaria de dizer ou pregar ou dirigir a palavra em Lucas capítulo 15, verso 11 e 32,
que a volta do filho pródigo é um grande exemplo, a pedido do Espírito Santo de Deus, que você retorne à casa. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo pecado. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade e passar fome. Por isso foi empregar-se com 2 cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comido de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei o caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como um dos seus empregados. Ao seguir, levantou-se e foi para a casa do seu pai. Estando aí, longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Sopra-me, Espírito Santo. Sopra-me, Espírito Santo. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai vai chorar. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, trago-me a roupa e visto ele. Coloque o anel em seu dedo e calçado os seus pés. Trago o novilho mais gordo, mate-no. Vamos fazer uma festa, alegrarmos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido, foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou os seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Jesus está chorando por você, volte para casa. Então ele respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele: entre, filho. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci suas ordens, mas tu me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostituta, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar de volta do seu irmão, alegrarmos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Jesus continuou: um homem tinha esses 2 filhos. Palavras que foi dita por Lucas capítulo 15. Eu quis mencionar aqui a pedido do Espírito Santo, que chora por você, pede que você volte ao aprisco, a ovelha desgarrada. Ele pede que você volte ao Pai. Ele está te esperando, sentado em um banco, olhando para o horizonte, aonde você pode aparecer, que Ele quer fazer uma festa para você. Retorne à casa do Pai. Ele está chorando porque você não retorna. Em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens de boa vontade. Glória ao Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Amém. Meu ósculo santo a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.